Eu gostaria, então, de chamar o nosso próximo acadêmico, né, agradecer a Ana pela apresentação e chamar o nosso próximo acadêmico, o Gustavo, para fazer a sua arguição. Estou aqui. Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo certo. Compartilhar aqui. Aí, tá aparecendo, né? Tá ok. Uhum. Então, a prof. Regina está aqui conosco, a prof. Vanessa também. Gustavo, você tens a tua apresentação agora. Mediatização e marketing religioso, as estratégias discursivas da comunicação de líderes religiosos na rede social. Você tem até 15 minutos para a tua apresentação. Quando faltar 5 minutos, a gente avisa. Desejo um bom trabalho para você. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo. Estou aqui para defender a minha tese, então, que é intitulada Mediatização e Marketing Religioso, as estratégias discursivas da comunicação de líderes religiosos na rede social. A minha orientadora, então, foi a professora mestre Vanessa Gérica Balestrin. Cumprimento ela e também os demais membros da banca e todo o pessoal que também está me assistindo, colegas e amigos. Então, o início da pesquisa, a justificativa e a introdução se dá principalmente pelo fato do grande avanço tecnológico que a gente tem nos dias de hoje, e também desse caminhar e desse avanço que a própria igreja e as próprias instituições religiosas também tiveram. E a principal chave, a principal ação transformadora da igreja com o mundo na comunicação foi recentemente quando o Papa Francisco criou um Twitter, onde, segundo a análise de Libório, são mais de 40 milhões de seguidores, ficando para trás apenas do presidente Donald Trump. E isso revela como as redes sociais elas têm sido exploradas pelos principais líderes religiosos e também por instituições. Isso porque, por mais que os avanços da comunicação já vinham de um tempo, nas igrejas, principalmente a Igreja Católica, acabou demorando um pouco mais de tempo para isso tá se fazendo presente e ser da forma que é hoje, que foi o principal objeto de estudo da pesquisa. Então, o problema de pesquisa era analisar a atuação de líderes religiosos que utilizavam o Twitter, utilizam o Twitter como fonte de divulgação e também de relacionamento com o público. A pergunta de pesquisa, então, ela ficou em compreender como líderes religiosos utilizam o Twitter como estratégia de comunicação e de marketing. Os objetivos, então, como objetivo geral do trabalho foi analisar o comportamento de líderes religiosos e como que eles utilizam da rede social Twitter para propagar suas mensagens e conversar com os seus seguidores. Objetivos específicos, então, era compreender as definições de discurso religioso dentro de marketing, analisar, então, todos os tweets, uma parcela deles de três grandes líderes religiosos, e também verificar a frequência de utilização do Twitter por parte dos líderes. A metodologia adotada, então, foi de pesquisa descritiva, também foi feita uma pesquisa bibliográfica com diversos autores, baseados em marketing digital, marketing de conteúdo, e também em documentos e pronunciamentos da própria Igreja Católica a respeito da comunicação. E a análise qualitativa, então, dos tweets foi feita segundo uma análise de Turing, e foi realizada uma clipagem, então, durante 10 dias, do perfil dos 3 líderes selecionados, que então foi feita essa clipagem e depois foi feita a análise. Partindo então para a fundamentação teórica, o início se deu com o estudo então sobre marketing, onde os dois principais autores foram Gabriel e Kotler, onde Gabriel então ela fala sobre esse processo social que tem a comunicação e o marketing, e ela fala sobre os primórdios da comunicação, quando as pessoas elas estavam ainda ao redor de uma fogueira e debatiam assuntos em comum, partilhavam assuntos em comum. E nisso vem, então, Kotler defendendo e apresentando as várias formas de marketing, iniciando desde o marketing 1.0 até hoje o marketing 5.0, que é o que a gente vive na atualidade. Então, partindo para o estudo da Igreja Católica e os meios de comunicação de massa, o sociólogo Max Weber, ele classifica e ele divide as religiões, não só religiões cristãs, mas todas as religiões existentes, ele consegue fazer uma classificação, o que facilita muito o estudo e também o entendimento das mesmas. Ele fala, então, sobre como que as religiões não é apenas um conjunto de crenças ou algo sobrenatural, é o que paira sobre os indivíduos, mas é algo de forma concreta e que, então, ele faz essa divisão aí para que se possa ser estudado de forma efetiva. E, de acordo com Puntel, então, essa investigação, ela faz uma investigação rápida nos primórdios da igreja, onde ela considera as pessoas que pertenciam a um grupo menor, onde ali conversavam sobre algum assunto, e depois partiam para um grupo maior e acabavam partilhando dessa mesma ideia, é o que Puntel chama, então, de instrumento de comunicação. E dentro da Igreja Católica, então, o Concílio Vaticano II foi o grande ponto de virada e marco
para a comunicação na igreja. Isso porque em práticas pré-conciliares, as pessoas acabavam se sentindo um pouco distantes. E foi então depois do Concílio Vaticano II que começaram a sair novos documentos e novos pronunciamentos a respeito da comunicação na igreja. Nisso, então, também é importante entender o conceito de mediatização. Para o autor Ernst, então, ele fala sobre a mídia e os impactos que ela tem sobre a sociedade, e principalmente sobre instituições, que é o que o autor Harvard explica sobre como a mídia tem os seus efeitos dentro de instituições religiosas, instituições sociais e até dentro da política. Então, ele separa a mídia e fala sobre essa permeabilidade dela, sobre como que a mídia acaba interferindo no resultado e no acontecimento das instituições e também de ações sociais. Então, nisso, o autor ele fala da comunicação dentro de instituições, sobretudo nas instituições religiosas. Ele fala sobre como que elas constituem estruturas para que a comunicação aconteça na vida dos seres humanos. Isso vem ao encontro do documento chamado Redentores Missio da Igreja, que eles citam sobre a peregrinação do apóstolo Paulo, onde quando ele chegou na cidade de Atenas, ele precisou acabar modificando a forma que ele conversava com as pessoas, modificando um pouco a forma de propagar a mensagem desse discurso, para que esse canal de mensagem entre emissor e receptor acontecesse de forma eficiente. Ou seja, ele precisou se adaptar para que as pessoas pudessem entender ele precisou mudar a comunicação dele. E nisso a gente segue para o grande impacto e o aumento dos dias atuais de uso das redes sociais. O autor Granz, então, ele fala sobre como que as redes sociais elas deixaram de ser apenas um local de comunicação. Aqui a gente observa esse gráfico do IBGE do ano de 2018, que apresenta o crescente número de 2017 para 2018 no uso da internet. E também foi utilizado de gráficos do próprio Instituto Kantar, que é um instituto de pesquisa, que apresentou dados e gráficos do uso da internet nesse ano de 2020, sobretudo no período da pandemia, onde as pessoas estavam mais tempo em casa e acabaram participando mais das redes sociais e buscando novos aplicativos, que foi também o que interferiu e ajudou no resultado da pesquisa. Partindo então para o Twitter, que foi onde foi realizada a pesquisa, o autor Brito ele fala sobre como que as empresas precisam se adaptar e não buscar a melhor estratégia, a melhor rede social para estar utilizando, mas sim elas precisam utilizar de todas elas com o que cada uma oferece. Então, ele cita como o Twitter deve ser utilizado como um local de relacionamento, de divulgação de produtos também, mas principalmente de relacionamento com as pessoas que estão ali, com os seguidores. E nisso, Santaella fala sobre o Twitter e essa inteligência coletiva e híbrida dele, pois então ela envolve essa seleção dos fluxos, tanto internos quanto externos. E nisso, Santaella também continua falando e concordando também com o Brito sobre essa utilização do Twitter e essa como uma nova ferramenta, algo totalmente diferente e que acaba gerando essa conversa, mas também a divulgação e informação. Aqui, então, a aplicação da pesquisa e já os resultados dela. Como eu falei, foi feita uma clipagem durante 10 dias do Twitter dos 3 líderes religiosos. O líder A, então, foi classificado como o Papa Francisco, o líder B, o padre Fábio de Mello, e o líder C, o padre Marcelo Rossi. Então, a gente percebe na análise, aqui nessa tabela, da análise qualitativa dos tweets, que 58,7% dos tweets são de caráter informativo. Ou seja, são mensagens, enfim, pensamentos, frases que eles acabam colocando no Twitter. Depois, a gente tem 34,2% que são de caráter de divulgação, que foi caracterizado como promoção de algum evento, de algum serviço, de algum produto, algo que estava sendo divulgado. Depois a gente tem 4,2% de retweets, que são quando não era, no caso, nenhum dos 3 líderes que colocava aquela mensagem, mas ele retweetava e compartilhava de alguém. E depois 2,8% de relacionamento com o público, que foi contado, então, quando eles tinham realizavam alguma conversa ou, enfim, respondiam a algo ou acabavam conversando com os seguidores. Aqui, então, a gente parte para os gráficos da quantidade diária de tweets. A gente analisa no líder A, que ele tem uma certa constância, ele acaba publicando todos os dias e acaba que tem uma frequência, uma quantidade. Geralmente é 1, acabou que alguns dias teve mais publicações, tiveram 4 o dia que mais teve, mas geralmente é pelo menos uma publicação por dia. Então, a gente observa que ele tem uma constância e ele segue uma certa linha editorial nas publicações dele. O líder B, então, ele tem uma alteração também, alguns dias acaba publicando mais, outros menos, mas também, pelo menos uma publicação por dia acaba acontecendo. O líder C, então, é o que mais se destaca, porque ele acaba publicando muito mais durante o dia e ele acaba tendo maior
maior mudança na quantidade de tweets. Ele não segue uma frequência, uma quantidade exata, mas ele acaba sempre publicando mais que 3 tweets por dia. Só algum dia que ele passou mais e foi para 5 tweets no mesmo dia. Aqui, então, os tweets por faixa de horário. A gente observa que o líder A acaba ficando sempre na mesma faixa de horários, e uma justificativa para isso também, dele ficar sempre nesse período da manhã, é que os tweets, as publicações do líder A, elas são traduzidas para 8 línguas diferentes. Então, acaba que todas são veiculadas no mesmo horário, no mesmo dia. Enquanto os outros 2 acabam que são só em português, no caso, na língua deles. Então, o líder B, ele fica com publicações durante todo o dia, acaba oscilando um pouco, mas ele acaba não publicando muito no período da noite, ali madrugada, acaba ficando a partir dos primeiros horários da manhã até a noite. Enquanto o líder C, ele acaba tendo uma presença durante todo o dia e também toda a noite. Os tweets dele acabam sendo bem divididos durante o dia, então ele tem praticamente em todos os horários do dia ali, ele tem publicações, dando alguns intervalos, mas estando presente durante todo o dia. Então, os resultados e discussões da pesquisa. A gente observa que o líder A, ele apresenta uma maior concentração de dados na divulgação do Twitter, da divulgação de informações, aliás. Ao contrário do líder C, que ele se destaca muito pela divulgação. O líder A, ele mantém um padrão de comportamento, como eu falei, dos horários, enquanto o líder B e C tem uma grande variação, acaba tendo uma grande mudança nesse sentido de variação dos horários e também da quantidade. O líder B, então, ele apresentou um comportamento um pouco diferenciado dos demais, que teve mais interação durante a noite também, entre as 19 e as 20h59. Também a gente percebe que as pessoas os seguidores acabam tendo acesso não só ao que eles acabam colocando, a frases, mas também a outras pessoas que estão ali interagindo e outras divulgações que acontecem na rede social. Principalmente nesse tempo, então, como apresentaram os gráficos também do Instituto Kantar, de como as pessoas estavam nesse ano de 2020 utilizando a internet, principalmente buscando novas ferramentas, novos aplicativos enfim, por estarem mais tempo em casa nesse período, que foi o tempo que foi aplicada a pesquisa, onde as pessoas estavam em casa por conta da pandemia, acabou que elas também estavam buscando novas ferramentas. E nisso, então, a gente é comprovado na análise do líder B, porque ele acaba divulgando muito mais, acaba colocando mais mídias sociais. Ele não trabalha só com o Twitter, mas ele acaba que ele está presente da mesma forma em todas as redes sociais. É possível também identificar alguns líderes, e isso foi possível identificar muito com o líder C, que ele acaba divulgando muitas links de eventos religiosos online que estavam acontecendo nesse período, o que elevou também o número dele lá na tabela sobre a divulgação. Então, ele acabava divulgando muitas coisas, e também vem ao encontro do que é realizado hoje também por empresas, enfim, instituições religiosas, que colocam aplicativos e outras coisas a serviço também, complementando toda essa comunicação, auxiliando na facilidade. De pessoas aí, o exemplo é o aplicativo Confessio, na Roman Catholic App, que é disponível para iPhone e para Android também. Como eu disse no início, esses avanços eram diferentes, já vem acontecendo no mundo, mas na igreja era algo que era muito pouco estudado e muito pouco explorado. Não faz muito tempo que tem sido utilizado. Então, as considerações finais, a gente percebe com a evolução tecnológica, né, o surto da internet e como que a Igreja Católica sentiu essa necessidade de se atualizar frente a essa globalização. A pesquisa, então, ela apontou esse desafio, principalmente dos líderes, por conta dessa até fragilidade das pessoas de estarem participando disso e podendo, no mesmo instante que elas começam a seguir, elas deixarem de seguir e deixar de acompanhar. Então, o intuito que era do início da comunicação, de realizar uma comunicação, uma conversa, gerar essa conversa, acaba ficando muito mais frágil com as redes sociais dessa forma, porque as pessoas podem decidir querer seguir ou não. Então, acaba conquistando o seguidor da mesma forma que acaba perdendo ele. Então, acaba sendo um pouco difícil se fortalecer. Mas isso é demonstrado, esse crescimento nas redes sociais, ele se demonstra muito pelo líder B, porque ele apresentou mensagens de tom muito mais humorístico e fez com que conquistasse novos seguidores, inclusive que não são nem católicos ou nem cristãos, mas de pessoas que acabam seguindo ele, porque acabam se identificando e tendo alguma conexão com ele. Então, acaba que isso faz com que ele se fortaleça dentro das redes sociais, diferente dos outros seguidores, dos outros líderes analisados. Um deles acaba tendo mais popularidade por ser o Twitter oficial, então, do Papa Francisco, mas o líder B, ele se destaca principalmente por essas mensagens com tom mais humorístico. Então, eu finalizo com a frase do cientista, que é um padre cientista, George Lumière, que ele fala: o cientista cristão tem os mesmos meios que seu colega não crente.
também tem a mesma liberdade de espírito, pelo menos se a ideia que se tem das verdades religiosas está à altura da sua formação científica. Sabe que tudo foi feito por Deus, mas também sabe que Deus não substitui suas criaturas. Nunca será possível reduzir o Ser Supremo a uma hipótese científica. Portanto, o cientista cristão avança livremente, confiante de que sua pesquisa não pode entrar em conflito com a sua fé. Então, obrigado pela atenção. Parabéns, Gustavo. Obrigado. O nosso chat está movimentado aqui com as felicitações, meus parabéns. Muito claro, muito objetivo sua apresentação. Eu já passo a palavra, então, para a nossa avaliadora, a professora Regina. Professora Regina, por gentileza, as suas considerações. Então, olá. Olá, Gustavo, Olá, Vanessa, Arnaldo e demais pessoas que estão na sala. Bom, eu fui privilegiada, Nesta tarde eu fui privilegiada porque eu pude acompanhar, eu fazer a leitura de dois TCCs muito interessantes, e não foi diferente com o seu. Eu li atentamente, porque li com curiosidade, li com um relativo interesse na análise, e na pertinência do tema. Então, Gustavo, quando eu abro um TC, enquanto professora, e vou lá numa página, a exemplo que eu vou te dizer, lá na página 17, e leio assim, que todos os parágrafos não são parágrafos miseráveis, São parágrafos bem estruturados, com a citação da autoria no final, Que eu sei que fez uma paráfrase, que para fazer essa paráfrase fez uma leitura, e toda essa fundamentação teórica é assim. A maioria das suas citações tem uma sustentação teórica no final, que eu achei que é brilhante, É muito bom. É uma estrutura, é um jeito diferente, Mas eu quero discutir uma questão com você e com a professora Vanessa. Então, pesquisa fundamentada teoricamente, bem articulada, bem redigida, bem organizada. Eu fui lá na introdução e li que tem as informações todas necessárias. Mas, professora e Gustavo, apenas e tão somente para melhorar a descrição. Então, você cita a questão de pesquisa, cita o objetivo da pesquisa, cita os objetivos, mas a sua pesquisa trabalha com números também, E também com análise de conteúdo. Então, acho que falta dizer lá na introdução que, ok, ela tem uma fundamentação bibliográfica, mas ela é quantitativa. Porque você vai dizer, publica nesse horário, Tem tanto, aparece na análise isso, mas o leitor, eu falo como leitora, fala para ele, mas escreve para ele, olha, Então, acho que faltou, na verdade, assim, complemento, não é complemento, insere essa informação, que é bem pertinente, tá? Porque assim, depois eu fiquei, mas ele referencia, daí a análise é quanti, a análise é quali, mas você vai dizendo 57%, é tantas vezes, e aí vai me reportando um número, e você apresentou agora, porque na hora assim, deixa eu ver como ele vai explicar. Mas isso é para melhorar o trabalho que você fez. Essa análise está no seu TC, só não está destacada lá essa informação, entende? Só isso. Então, fundamentação teórica muito boa, bem feita, com as paráfrases da historicidade toda, eu achei, os conceitos da subdivisão de seções de temas bastante pertinentes. Aí você vai encontrar, Gustavo, eu deixei destacado, às vezes, uma sugestão, de, olha, repetiu o termo muito próximo, vou sugerir, isso não diminui o trabalho, tá? Aí eu fui lá na metodologia. Na metodologia, então, eu encontrei todos os dados, mas, de novo, eu senti a falta de dizer lá na descrição da metodologia que tem o viés da quanti e que tem o viés da quali, da quantidade, que você quantifica, O A faz tantas vezes, no objeto B tantas vezes, mas você vai dizer qual é o conteúdo. Então, o primeiro entrevistado é mais informação, o outro é mais divulgação, o outro você também, embora você não faça a análise do conteúdo, mas você faz você passa ao largo, dizendo quais são os cuidados,
a interpretação. Então, entre o teu objetivo, o teu levantamento de dados, ok, tabelas bem cuidadas, gráficos bem cuidados, né, análises pertinentes e, obviamente, que eu iria olhar, né, para as análises, né? Se você conseguiu estabelecer a análise com a teoria, Gustavo, e percebo que sim, que você conseguiu estabelecer a análise com os dados, né? Então, fez inclusive gráficos de formas diferentes, de tipos diferentes, né? E vai analisando. Então, é assim, eu percebi que há uma coerência entre o que você se propôs, né? Tem um trabalho bastante intenso de pesquisa referencial bibliográfica, Gustavo, você deve ter lido muito, né? Sim. Eu percebi pela forma como você fez as paráfrases, sabe? Que não é muito comum, né? Você intensificou as paráfrases com a informação dos autores ao final da paráfrase. Isso enriquece o seu trabalho, né? E mostra o quanto ele é substantivo e quanto ele tem de pertinência dessa linha de eu pesquiso, eu sei, para que eu depois estabeleça. É cuidado do pesquisador, né? Estabelecer essa relação. Mas nessa questão da metodologia, eu senti essa ausência dessa informação, embora ela esteja, mas não está discriminada, não tem essa informação, sabe? Não tem essa informação. Então, é no sentido de contribuir. E nas considerações finais, né, eu deixo também para você apenas aprofundar uma descrição. Pode ser no início, né, que é bem interessante, porque a sua pesquisa ela tem um valor e uma importância tão grande que eu acho que merece, né, que você apenas insira essa informação. Quando você vai na consideração final, não precisa ser no primeiro parágrafo, mas já vai no segundo, no terceiro, já retome o objetivo geral, sabe? O objetivo era, né, Gustavo, não é uma correção, eu não estou a corrigir, eu estou a sugerir, né, para que você só amplie essa informação. Então, dê ao leitor, né, só retome, qual é o objetivo final, né, e se em algum momento você conseguir colocar os específicos, aí você vai reportando. Tá? Então, você encerra lá sua pesquisa, analisa todos os dados e vai dizer que, né, o desafio desses líderes é adaptar-se, né, a esse novo cenário, onde você perde um fiel seguidor, né, com a mesma facilidade com que você conquista. E que vivemos tempos de dicotomias irreversíveis. Parece que você vem mostrando isso, né? Que esse movimento dos líderes religiosos, historicamente, tiveram uma preocupação, e tanto que você na sua apresentação, olha aqui, o apóstolo Paulo também precisou, né? Então, de jeitos diferentes, de tempos diferentes, e sim, as mídias estão fortemente implicadas e imbricadas nas concepções, né, de vida e religiosidade que cada um de nós tem, como você brilhantemente encerrou. Eu li muito Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, né, é um religioso antropólogo. Então, não havia... A primeira pergunta que me fiz, eu estou reportando essa pesquisa, é se haveria contradição entre ser, né, um pesquisador em antropologia e ser um religioso, né? Se haveria contradição nisso. Então, tem as convicções e os conhecimentos, né, discutidos de Teilhard de Chardin, que diz, né, não há incoerência alguma entre a ciência e a fé que professo, né, pelo contrário, é uma soma desde que isso sabendo compreender. E eu acompanho um dos seus líderes nas publicações, porque ele tem um jeito diferente de usar as palavras e você cita isso no seu trabalho. A língua portuguesa nas mãos do seu líder, né, de um dos seus líderes, ganha uma dimensão diferente. Então, pertinência do objetivo, pertinência da pesquisa e um texto muito bem escrito. Meus parabéns, Gustavo, me senti privilegiada também por ler o seu TC. E deixo apenas sugestões. Obrigado. Muito obrigado, professora Regina. Gostaria que você deixasse a câmera aberta para eu tirar a foto oficial junto com a prof. Vanessa, né, para não esquecer, porque senão nós ficamos sem esse registro deste momento maravilhoso.
Então, Liga a tua também, professor. é que eu apareço pequenininho na tela, né? Eu só apareço nos bastidores. O fotógrafo está acostumado com isso. Pro Fernaldo, então espera um pouquinho para você aparecer que a Ana, a Cristina Matiolo vai tirar a foto, que daí aparece eu, você, o Gustavo e a Prof. Regina. Ah, que legal. Perfeito. Mas eu então vou fazer a minha apresentação aqui, né, da parte do TCC do Gustavo. Também fico grato pela oportunidade de ler o trabalho do Gustavo e de perceber, né, como você já tinha essa ideia, né, desde do pré-projeto e veio trabalhando em cima desse objetivo. Uma coisa que eu já inicialmente colocaria assim de sugestão é que eu acho que talvez seja mais interessante trabalhar com um conceito que você traz em muitos momentos aqui, ao invés de trabalhar com marketing, trabalhar com relacionamento. Porque, pelo que você constatou, existe muito mais relacionamento do que o marketing. Então, claro que o termo marketing, ele pressupõe também esse tipo de situação. Mas quando a gente está falando de rede social, a gente está falando de relacionamento, né, entre pessoas, entre marcas e pessoas, entre pessoas e pessoas. Então, eu acredito que nesse cenário, talvez ali, no teu resumo e em outros momentos, né, avaliar se no título cabe ou não, né, porque eu tentei olhar no título se dava para alterar, mas só se fosse relacionamento online, mas enfim, reflitam sobre isso para ver que eu acho que é uma palavra que ela está mais próxima do trabalho do que o marketing, né? Porque parece que o marketing ele traz uma coisa muito mercadológica mesmo para a situação e que se constatou que não é o que acontece, né? Se chegou nessa variável. Então eu vejo que ao chegar nisso você tem talvez uma pequena adaptação no teu título e em algumas partes do teu trabalho. Também concordo com a professora Regina, né? A parte, né, nós temos uma boa leitura do teu trabalho, você traz um estado da arte aqui na fundamentação teórica, né? Com um corpus teórico bem eclético, né? Você parte do marketing e vai para a sociologia, e vai falando sobre marketing digital também, e vai falando sobre relações, e traz, né, autores que são contemporâneos, né, e outros clássicos. Aqui traz na sociologia o Giddens, traz o Gramsci, traz, né, o Kotler. Então eu vejo que o corpus teórico ele está bem estruturado e dentro desse cenário a gente consegue, né, perceber como foi esse trabalho de pesquisa. Nos procedimentos metodológicos também concordo com a professora Regina ali, que talvez algumas coisas, né, aparecem ao longo do teu trabalho, mas elas estão diluídas em outros momentos. Talvez para o artigo, né, vocês podem deixar isso mais claro para o leitor, né, já que, né, a gente, como a professora Regina falou, nós estamos aqui, né, dando uma sugestão técnica, e todos os trabalhos são assim, né? Quando nós estamos dentro do processo, a gente não enxerga como alguém que está fora e faz uma leitura mais distante. Eu vejo que, assim, ali nos procedimentos, tem uma coisa que me chamou a atenção, que é justamente essa questão quanti-quali, e vocês trazem isso ali, mas ela está diluída em apenas um parágrafo, uma explicação bem rápida, né? E também fala um pouco sobre uma pesquisa estatística. Então, eu acho que seria interessante explicar um pouquinho mais sobre a pesquisa estatística que vocês trazem, Turing, né, 2011, e dentro das categorias do Turing, então vocês já têm as categorias da análise, né, que vocês trabalharam, porque ele classifica, né, a divulgação e promoção, informativos, relacionamento com o público e retweet. E vocês têm um quadro ali que vocês colocam que vai ter dois tipos de análise,
uma quantitativa e uma qualitativa. E dentro de cada uma delas você já tem uma classificação, uma categorização. E é isso que se dá ao trabalho, né? Como você tem essa variável quantitativa e qualitativa, acho que vale a pena dar uma explicada um pouco melhor ali, para que realmente não fique nenhuma dúvida, assim, tipo, olha, é uma pesquisa quanti-quali, foi usado esse instrumento, foi usado esse procedimento de pesquisa. E chegamos a esse resultado. E achei muito legal a tua apresentação também, né? Parecia que eu estava vendo uma apresentação, parecia aquelas coisas de política, né? Do ranqueamento, mas era, né? Só por uma questão mais ilustrativa. Mas vi realmente que, assim, enquanto você tem o quantitativo te apresentando um tipo de informação, o qualitativo ele te dá, por exemplo, a interação, do relacionamento, né? E aí, quando você entra nesse dado, ele te traz coisas bem interessantes que se reportam ao relacionamento do líder A, B e C com o seu público, né? Então, já é um tipo de relacionamento que trata o conteúdo de uma forma diferenciada, né? Como tem um que trata com mais humor, traz outros conteúdos mais de cunho pessoal, outros já é muito mais formal. Então, essa formalidade e essa não formalidade também eu acho que são variáveis que né, condizem com o perfil de cada um deles. E com a posição também, né, que eles ocupam dentro da hierarquia da instituição. Então, eu vejo que o que eu coloco aqui é para você ver essa parte do quantitativo e do qualitativo, das categorias, né, que vocês trabalharam. E eu acho que a partir desse resultado que você teve, tu pode retomar que o teu problema de pesquisa lá nas tuas considerações para realmente ratificar o que tu encontrou através do teu problema de pesquisa. Você apresentou e agora você traz a resolução. Então, acredito que das minhas considerações seria isso. Te parabenizo você, a tua professora, acho que ela também teve uma orientação, né, tranquila com vocês, e agradeço também a participação dos familiares e das pessoas que estão próximas a você. Eu vi que tem uma lista grande de agradecimentos, então acho que isso é um sinal muito de humildade, né, agradecer as pessoas que estão próximas da gente e fazer essa referência quando a gente pode, né, porque tem que agradecer quem está aqui conosco, né. Meus parabéns. Obrigado. E parabéns a todos. Então, muito obrigada, Prof. Arnaldo, muito obrigada, Prof. Regina, pelo carinho, né, e pelo aceite de fazer a leitura do TCC do Gustavo. Eu novamente vou dizer que o Gustavo foi um presente igual a Ana. Foi incrível te orientar, Gustavo. Isso que o Prof. Arnaldo falou, né? Você é muito humilde, você é muito calmo, você é muito organizado, até mais que a prof. Então, por isso que eu digo, eu fiquei muito feliz. Esse ano eu orientei só 2 TCCs, mas foram 2 grandes presentes mesmo. E o mérito é todo de vocês, todo seu, Gustavo. Você sempre teve um ótimo perfil durante toda a graduação. Sei que no campo profissional também você é incrível, porque a gente, né, eu te acompanho e sei que as pessoas gostam muito de você e te elogiam pela pessoa que você é, pelo profissional que você é. Então, só eu que agradeço, eu tenho só a te agradecer, muito obrigada. Com certeza esse trabalho vai ficar marcado na minha vida acadêmica, porque foi muito especial. E foi uma análise bem interessante mesmo, a gente conseguiu chegar em resultados bem interessantes. Então, parabéns, tenha muito sucesso. E o conselho, se eu pudesse dar um conselho, continue sendo, né, essa pessoa organizada, responsável, dedicado. E eu não tive trabalho nenhum em te orientar. Obrigado. Porque ele foi fazendo, né? É muito gratificante, né, para nós enquanto professores, principalmente nesse ano, nesse cenário, ver que vocês conseguem ter autonomia. Eu acho que autonomia é uma palavra que é libertadora, né? Então, o Paulo Freire falava, né, sobre essa liberdade, né, sobre essa autonomia. E eu acho que quando a gente tem consegue se emancipar e ter essa autonomia,
Nós vemos que quando vocês chegam nesse momento de vida, já com uma maturidade, são pessoas totalmente diferentes daquelas que nós encontramos há 4 anos atrás. O cabelo está diferente, o jeito de falar, o jeito de se comunicar, de se relacionar, já tem um perfil profissional muito claro na vida de vocês, né? Já são profissionais e tem essa autonomia que eu acho que é importante levar, né? De levar essa segurança junto com vocês para o mercado de trabalho. Acho que a professora Vanessa teve um problema de conexão, mas nós vamos ainda continuar hoje com as bancas, então eu convido todos para às 7h30 participar da nossa banca da acadêmica Letícia, né, que eu acho que ela estava aí conosco, né? Então à noite nós temos mais bancas de TCC, todos estão convidados a participar, é um momento muito singular na trajetória acadêmica, então temos a Letícia, depois o Samuel, depois o Otávio e a Érica. Então é uma noite muito movimentada, com TCCs que vão trazer temas muito atuais e com discussões muito, muito ricas, como nós tivemos agora à tarde. Meus parabéns a Ana, meus parabéns ao Gustavo e desejo muito sucesso a vocês. Até mais, pessoal. Aguardo vocês hoje à noite. Valeu, até mais. Até mais.